à disposição. Podendo começar, só me falar, bora que a gente começa. Por mim, acho que tá. Por mim, vamos embora. Ok, então o Fábio já te apresentou, né? A Kátia, o Fábio quer dizer alguma coisa? Fala um pouquinho aí, Fábio, dessa nova cara, né? Os novos treinamentos que a Infoleve tem trazido para o público, né? Para as empresas conservadoras de elevador, o pessoal que trabalha no meio de elevador, né? Que foge até um pouquinho da parte técnica. Então, se a gente tem a parte técnica, tem a parte comercial também, e, na verdade, junta uma coisa com a outra, né? Então, são novos treinamentos vindo aí. E até justamente a parte comercial, né? O Alex é especializado nos treinamentos técnicos, mas agora a gente tem esse grande reforço aí da Kátia, que esse aqui é só o primeiro, né? Essa aqui é a primeira palestra, vai ter uma outra daqui a 15 dias, e depois vai ter um mais profundo, que é um treinamento de vendas, que vai chamar de funil de vendas. Eu acho que a Kátia vai até explicar melhor, mas eu só queria não resistir de dizer que está só começando. Hoje é só para vocês conhecerem, quer dizer, os que não conhecem, como eu falei, os que são da Schindler, eu já sei que ela é muito famosa, mas eu sei que aqui tem gente que era de outros lugares que ainda não tiveram prazer, mas fiquem tranquilos que hoje é só para começar. Legal. Então, por sinal, por mim, pode começar, por favor. Beleza. Então, boa tarde oficialmente a todo mundo, né? Quem começou lá às 15 para as 4 já ouviu algumas coisas aí, né? Quem foi entrando, então, eu sou a Kátia Marim Treviso, segundo o Fábio, muito famosa aí, mas eu acho que nem tanto, eu quero ficar mais especializada ainda no assunto, e aí conto com vocês, conto com a ajuda aí, continuo, né, contando com a ajuda do Fábio e do Alex, para a gente divulgar mais essas informações. Então, como o Fábio falou, hoje realmente é o começo de uma jornada, é muito assunto da área comercial para a gente tratar, apenas numa live, numa conversa que a gente está tendo hoje, então é realmente necessário que a gente tenha mais encontros. Junto com o Fábio e alguns colegas aí que estão no mercado, a gente escolheu alguns temas para os próximos, né? Então, esse a gente vai falar de argumentos, a gente vai fazer esse funil de vendas que o Fábio falou e que eu dei uma pincelada na semana passada numa aula aberta. O treinamento com a Infoleve é um pouco mais profundo, ele entra mais em detalhes, e outros assuntos estão vindo aí. Mas eu conto muito com vocês para me passarem sugestões de temas que a gente precisa tratar, para a gente poder democratizar mais as informações. Inclusive, o próprio Felipe, que eu estava falando com ele no começo, ele me procurou pedindo mais informações, por exemplo, de prospecção, né? Como as empresas independentes podem fazer prospecção de seus clientes. Então, fiquem à vontade, pode mandar ou aqui no chat mesmo da nossa conversa, ou então nas minhas redes sociais, sou super ativa, Kátia Treviso, vocês entrem lá, me chamam, manda que a gente vai trocando aí figurinhas se a gente já está com o assunto previsto ou se a gente vai montar alguma coisa especial. Eu vou compartilhar minha tela para vocês, porque enquanto o pessoal ainda está entrando, eu estou vendo que tem mais gente aí entrando, deixa eu só eu falo que eu estou acostumada, mas não tanto. A gente vai apresentar um vídeo da Infoleve, um vídeo de apresentação, acho que alguns já conhecem, mas assim a gente faz esse tempinho que ainda o pessoal vai entrando, e aí a gente vê o vídeo da Infoleve antes de me apresentar oficialmente e falar do conteúdo do dia de hoje, tá? A Infoleve é a maior fabricante de comandos da América Latina. Hoje, com mais de 50 mil equipamentos instalados em mais de 10 países. Reconhecida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, a Infoleve conta com sedes nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Ciente da necessidade de acessibilidade aos elevadores, oferecemos produtos com custo de manutenção e reposição viáveis para pequenas, médias e grandes empresas dentro e fora do Brasil. Por muito tempo, a tecnologia eletrônica para elevadores esteve restrita às empresas tradicionais, tornando os condomínios reféns dos altos preços. Chegamos para quebrar esse paradigma, oferecendo uma opção aberta de manutenção, se opondo às grandes montadoras e dando liberdade para que a manutenção seja realizada por qualquer conservadora, à escolha do condomínio. A Infoleve oferece treinamentos gratuitos para instaladores e já atingiu a marca de 20 mil técnicos formados. Nossos manuais estão disponíveis em nosso site e aplicativo para que a instalação e manutenção sejam realizadas com maior facilidade
por empresas de todos os portes. Nossos equipamentos não têm necessidade de usar senhas ou bloqueio. Sua conservadora consegue fazer a manutenção sem a necessidade de entrar em contato com a Infolev, solicitando senha de acesso. Contamos com a certificação ISO 9001 e nossos comandos são realizados sob medida para atender às mais diversas marcas e tipos de elevadores presentes no mercado. Um diferencial que apenas quem desenvolve e fabrica no Brasil pode oferecer. 1. Manuais de manutenção disponíveis versus acesso restrito. Veja no link abaixo e compare com os demais. 2. Treinamentos para diversas empresas versus capacitação só dos próprios colaboradores. Veja no link de treinamentos que a Infolev é a empresa que mais treina técnicos em elevadores. Já superou 20 mil técnicos treinados. 3. Suporte técnico e fornecimento de peças e equipamentos versus tecnologia fechada e manutenção restrita ao fabricante. Verifique e compare se o fornecedor do equipamento fornece peças para outras empresas de manutenção a preços e prazos aceitáveis. E mais ainda, se prestam algum tipo de suporte para outras empresas que prestam serviços de manutenção. Verifique que opções o condomínio pode ter se não estiver satisfeito com a manutenção. Se a manutenção e peças de reposição do seu elevador são caras, provavelmente é porque você não pôde escolher o equipamento. Mas agora, na hora de modernizar, você pode escolher o equipamento que é melhor para o seu condomínio. Na hora que o elevador para, é que podemos ver a diferença. Temos compromisso com nossos clientes. Perfeito, Kátia. Pessoal. Kátia, tá ouvindo? Lembrando a todos, né, que tem uma vozinha falando aí que tá gravando. Nós estamos gravando essa conversa para depois a Infolev poder disponibilizar nos seus canais, tá? Bom, então, vamos começar do começo, né? Qual que é o objetivo desses encontros que a Infolev tem organizado e conta aí comigo para poder organizar esse conteúdo, tá? É a gente democratizar aí o conhecimento, né, com o objetivo de tornar essa relação entre as pessoas das empresas que têm contato com o cliente e os condomínios. É claro que o conteúdo está muito mais voltado para a área comercial. Hoje a gente vai falar, por exemplo, de argumentos de venda. Mas a gente sabe que todo profissional dentro de uma empresa de elevador que tenha contato com o cliente, é importante que ele tenha uma profissionalização desse contato. Então, o técnico fala com o cliente, o representante, o consultor técnico comercial, atendente, que muitas vezes faz, né, o atendimento telefônico do chamado, né, e outros, administrativos, pessoas que cuidam da cobrança. É muito importante que todos nós tenhamos, não só a técnica, né, o conhecimento técnico, mas também o conhecimento comportamental. E aí que eu entro, né, porque eu sou fascinada pelo desenvolvimento aí das soft skills que a gente chama, que são as habilidades comportamentais, a inteligência emocional, né, aquela sacada que a gente tem de falar a coisa certa no momento certo. Bom, então, quem sou eu aí, né, na fila dos elevadores, né? A gente fala fila do pão, mas aqui é na fila do elevador. Quem sou eu, né? Bom, eu sou Kátia Marim Treviso, estou bonitona nessa foto aqui, porque foi feita com fotógrafo profissional, mas eu tenho aí meus 49 anos, já meus cabelinhos brancos, muitos gerados aí pelas espigas dos elevadores, porque por muito tempo eu nervoso, os cabelinhos brancos aparecem, mas não é só por isso não. Eu sou casada, tenho 2 filhos na fase de adolescência, 3 gatos, e a vida aí veio me trazendo os meus cabelitos brancos, e eu estou no meio de uma transição
de grisalha, então por isso que meu cabelo está desse jeito, eu já falo para que todo mundo saiba. Bom, qual que é a minha jornada aí, né? Eu sou jornalista de formação. Quando eu trabalhava numa assessoria de imprensa, eu fui convidada para fazer parte de um time que estava cuidando de um projeto secreto, né, para uma empresa. Esse projeto secreto nada mais era do que o projeto de venda da divisão de elevadores Atlas, que era da Villares, para a Schindler. Tá? Havia, né, uma negociação ali entre Otis e a Schindler, no final a Schindler acabou ganhando, e eu entrei bem nesse momento. Então, eu entrei no segmento em 98, sim, no século passado, né? E eu pude acompanhar todo o processo aí de maturidade, imagino que, do segmento, né? Lembrando que antes aí dos anos 90, né, a gente tinha um mercado super fechado, uma centralização muito forte, né, em algumas empresas, né, e eu passei por todo esse processo de abertura aí do mercado, tá? Então, eu sou oriunda da Elevadores Atlas, porque eu fui contratada pela Villares, pela Atlas, mas depois eu assumi mesmo um cargo já sendo Atlas Schindler. Então, vocês vão ouvir muito eu falar de Schindler, porque eu me considero, né, como uma profissional que trabalhou na Schindler, no grupo Schindler, tá? Eu sou especializada em marketing de serviço e marketing estratégico, porque eu acabei assumindo algumas funções lá dentro da Schindler em marketing, tá? Trabalhei com novas instalações, trabalhei com modernização, mas eu acabei desenvolvendo toda a minha carreira dentro da área de serviços, que na época era o atendimento avançado, tá? Fiz muita parte de gestão de vendas e tive a oportunidade de trabalhar em projetos bem interessantes, por exemplo, como uma mudança do comportamento do técnico, que a gente chamava do técnico ninja, né? Então, até aí 2005, mais ou menos, os técnicos eram treinados para serem ninjas, entrem calados, saem calados, né? Não fale nada para o cliente, porque isso pode ser usado contra a gente. E depois de 2005, a gente fez todo um trabalho de desenvolver argumentos para os técnicos poderem falar com o cliente, tá? E a partir daí, eu acabei me apaixonando muito por essa coisa das habilidades comportamentais. Eu nunca pude competir, né, com as habilidades técnicas, com os engenheiros, com os técnicos da empresa, mas eu acho que eu contribuí bastante, podendo desenvolver habilidades comportamentais nas equipes em que eu trabalhei. Inclusive, meu último cargo foi fazer desenvolvimento de produto na área de reparos. Eu tinha uma equipe muito técnica, de engenheiros, de gente que tinha vindo do campo, e foi aí que eu percebi como as habilidades comportamentais são ainda mais importantes para quem está liderando. Tá? Então, essa sou eu aí, muito resumo para a gente poder entrar na agenda de hoje. O que eu fiz? Eu separei a nossa agenda de hoje em 3 grandes blocos, tá? Por que são 3 e tem 4 pontinhos aí? Porque a gente vai falar primeiro dos mitos da negociação. Não dá para falar de argumento quando a gente não fala de mito de negociação. A gente vai falar sobre como se preparar, como preparar a equipe comercial, para, enfim, a gente poder falar de argumentação. E quando a gente fala de argumentação, a gente está falando de objeções do cliente, e a gente também está falando sobre contra-argumentações. Então, o foco do nosso trabalho de hoje é esse último bloco aqui. Mas não dava para seguir nesse bloco sem falar desses 2 itens do começo, tá? Então, eu vou tocar mais rápido esse comecinho para a gente poder aí investir mais tempo na segunda parte, tá? Eu não estou abrindo, por enquanto, o chat para me concentrar aqui na apresentação, mas daqui a pouco eu dou uma olhada para ver se tem alguma pergunta. Se tiver alguma coisa muito relacionada com o conteúdo, pode colocar no chat, mas a gente vai abrir aí para perguntas mais para o final, porque senão a gente se atrapalha, de repente vai para algum assunto mais... né, que pega um caminho e depois a gente não volta para o conteúdo, tá? Mas, puxa, não posso perder essa pergunta, quero colocar agora, coloca no chat que daqui a pouco eu dou uma olhada, tá? Quais são os 6 grandes mitos da negociação que a maioria dos representantes comerciais ou dos consultores técnicos tem ainda, tá?
O primeiro é que o vendedor acredita que quanto mais ele fala, né, quanto mais ele argumenta, quanto mais ele apresenta os diferenciais da empresa, o cliente cria um desejo de comprar. Isso é um mito, né? Por isso que eu coloquei aqui como crenças de vendedor. A próxima, tá, que está totalmente ligada com essa, já coloquei admit aqui para poder facilitar. Quanto mais eu falo dos diferenciais da minha empresa, mais o cliente vai se convencer. E vocês vão entender com o nosso conteúdo por que que isso acontece, né? Nem sempre o meu diferencial, que eu acredito com as minhas crenças, que é o diferencial que é matador, vai convencer o cliente de que a minha empresa é diferenciada, tá? Então, essa é a segunda crença. A terceira, essa é muito importante, né? A gente acredita que eu preciso ser o melhor em relação a toda a minha concorrência. Porque se eu não for o melhor, o cliente não vai querer comprar de mim. E olha, aí eu falo de carteirinha, tá? Porque mesmo trabalhando na líder de mercado, né, por tantos anos, realmente não é a melhor em todos os quesitos do mercado, né? Sempre tem algum ponto em que a gente deixa a desejar. Então, é um mito a gente acreditar assim, né? Outro, esse é bem interessante também, tá? O cliente não pode ter tempo de pensar para não desistir de mim, tá? Essa crença, ela é uma crença bem típica de vendedor, tá? O profissional, quando ele se enxerga como um consultor, como um representante, ele sabe que ele tem que permitir o cliente assimilar a informação que ele está pensando. Ele precisa construir com o cliente aquela decisão e não ficar o tempo todo, né, falando e não dando tempo para o cliente pensar, tá? Um outro eu preciso esconder as minhas fraquezas de qualquer jeito. Então, eu escondo, eu não falo, eu coloco a culpa no outro, né? Isso está muito ligado com aquele ponto da gente ter que ser o melhor em tudo. E o cliente sabe que quando a gente fala que é melhor em tudo, a gente está querendo esconder alguma coisa. E a última, tá? Que é um ponto muito forte no nosso segmento, e eu acho que na maioria, né, só não naqueles segmentos mais premium aí que existe no mercado, né, que o preço é o principal argumento e é ele que vai definir no final a decisão de compra, né. Eu trabalhei por muitos anos, na verdade, todo o tempo que eu estive na Schindler, eu trabalhei com isso, eu cuidava da pesquisa de quando o cliente saía da carteira. E aí, 90% do motivo que o vendedor dizia que o contrato foi cancelado ou que o contrato foi perdido em mod era preço, tá? E quando a gente ia conversar com o cliente, a gente percebia que não era bem esse o principal motivo que levou ele a cancelar o contrato, tá? É até provável que o próprio cliente fale que foi preço, porque ele quer resolver logo aquele assunto, ele quer não se ver mais à frente do vendedor. Então, ele fala preço, mas, na verdade, é muito mais do que isso, tá? Então, esses são os mitos, a gente está falando rapidinho, mas é importante a gente quebrar essas crenças para a gente poder falar de argumentação. Um outro ponto que é fundamental para toda a área que representa a nossa empresa é preparar esses profissionais para irem para campo, né? A gente não prepara o nosso técnico, né, com treinamento para entender se ele sabe fazer um bom reparo, se ele sabe fazer uma manutenção. Muitas vezes a gente faz isso com a área técnica, mas a gente não prepara o nosso vendedor, o nosso representante para falar com o cliente. E o que é preparar um representante, um consultor comercial para falar com o cliente, né? Eu separei em 4 etapas que eu acho necessárias e fundamentais. Existiriam outras, inclusive no funil de vendas a gente vai ver mais coisas, tá? Mas para mim, essas 4 etapas, todas as empresas, grandes, pequenas, médias, aquelas que já têm um lugar muito legal no mercado, ainda assim elas não podem deixar de olhar essas 4 etapas, tá? A primeira delas,
é conhecer e se conectar ao cliente. Depois eu vou falar como que a gente faz isso também com dicas muito curtas, né? Porque o webinar é para ser um pouco mais curto, tá? Mas se a gente não conhece, a gente não se conecta ao cliente, eu posso ter uma lista de argumentos, todos afiadinhos na ponta da minha língua, mas eu não vou conseguir me conectar com o cliente, porque eu não conheço, eu não sei o que o cliente quer, eu não sei o que ele deseja, tá? Outro ponto que é fundamental, né? O consultor, ele precisa entender profundamente os benefícios dos produtos e serviços que a gente oferece, né? A maioria das empresas, elas desenvolvem manuais, né? Ou então os folders sobre os produtos, né? E trabalham com os vendedores as características técnicas, mas não consegue aprofundar em relação aos benefícios. O que é essa característica técnica pode ser traduzida em benefício para o cliente. Se a gente não treina o nosso vendedor em fazer essa transformação, como que ele vai conseguir fazer isso na frente do cliente? Ele vai falar um monte de coisas técnicas e não vai conseguir trazer benefícios para o cliente. Um outro ponto que é bastante falho no nosso segmento, a gente investe pouco tempo em fazer levantamento e fazer análise, discutir sobre as forças e as fraquezas dos nossos concorrentes, né? Muitas vezes a gente sabe até um pouco de cor daquele principal concorrente ali, né? Mas quando a gente se depara com um cliente que compara a gente com outro concorrente, a gente não sabe entender quais são as forças e as fraquezas em relação àquele concorrente. E tem inteligência emocional para a gente perceber quando que eu vou usar tal argumento, quando eu não tenho um argumento para aquilo, eu preciso voltar para a empresa para poder desenvolver, para poder perguntar para alguém que é mais conhecedor do que eu, tá? Como que a gente faz essas etapas? Então, cada uma delas eu trouxe aqui o principal, tá? O primeiro, a gente precisa ter escuta ativa, né? A nossa comunicação, e eu falo muito de comunicação consciente, e falo de comunicação não violenta, a gente está muito acostumado a fazer o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, que é falar, 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 falar. Está muito mais preocupado com o que eu estou falando, né, do que vocês estão falando. E quando a gente fala de escuta ativa, a gente não está falando só de ouvir, né? Eu estou falando também de ver o rostinho de vocês aqui, né? A expressão que vocês estão agora. Estão prestando atenção? Estão anotando? Estão atendendo o telefone? Estão dirigindo? Né? Isso é uma escuta ativa, para eu me conectar, para eu olhar o olho no olho. Os nossos consultores precisam estar desenvolvidos em relação a isso. E a gente vai falar, por exemplo, no funil de vendas, o quanto é importante, lá no treinamento que a gente vai fazer com a Infoleve, o quanto é importante a gente estar atento para o cliente. Não só o cliente pessoa, não só o cliente síndico, né? Mas a gente olhar o condomínio. Esse condomínio é um condomínio preocupado, por exemplo, com benfeitorias, ou é um condomínio desleixado, né, que tem um monte de coisa para fazer, detalhezinhos que não são cuidados, ou é aquele síndico que tem um jardim perfeito, um jardim muito bem organizado, ele tem orgulho de mostrar a portaria, ele tem orgulho de mostrar a entrada do condomínio. Isso é ter escuta ativa. Para a gente poder criar conexão com o cliente, a gente tem que ter curiosidade em relação a esse cliente, tá? Então, é preciso ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, para a gente ter uma boa negociação, né? Então, às vezes, a gente investe, né, no nosso representante, que ele saiba todos os produtos que a gente tem, nome, sobrenome, tecnologia, mas a gente não ensina esse colaborador a ouvir com ouvidos de entender o que o cliente quer e precisa, tá? Por quê? Só assim é que a gente vai conseguir enxergar qual é o tipo do nosso cliente, tá? Eu só vou colocar aqui o small aqui, porque senão vai tapar. Isso aqui é um conteúdo que eu estou antecipando, que está lá no treinamento, no funil de vendas, que a gente vai fazer com a Infoleve. Lá eu falo de cada tipo de cliente que a gente tem na carteira e como a gente trata cada um desses clientes, tá? Mas eu vou dar só um exemplo para vocês ficarem com muita vontade e depois se cadastrar lá no treinamento. Por exemplo, se eu falo muito em características de produto e o meu cliente, ele é caçador de preço,
tá? Ele vai virar para você e vai te questionar, mas eu não preciso de tudo isso desse produto, eu não preciso que esse produto me ofereça tudo isso, porque é um cliente que tem alto foco em preço, tá? Agora, se eu tenho um cliente que está totalmente voltado para relacionamento, né, eu preciso ter construído uma relação com esse cliente, né? Eu não posso só falar de características técnicas do produto. Eu preciso falar que eu estou atento àquele condomínio, que aquele produto tem tudo a ver com os usuários daquele elevador. Eu preciso transformar as características em benefícios, tá? No treinamento a gente vai falar mais ou menos do percentual de cada cliente que a gente tem na carteira, e vocês vão poder avaliar se isso está coerente com o que vocês têm na carteira de vocês, tá? Hoje foi só para vocês terem uma sensação aí de vontade, né, de se cadastrar lá no treinamento, tá? O segundo ponto é engajamento, gente. Se vocês não têm vendedores, consultores técnicos, representantes, engajado com a marca de vocês, e aí eu abro até mais, né, o próprio técnico, se ele não está engajado com a empresa, não está engajado com os produtos que vocês oferecem, com os serviços que vocês oferecem, vai ser bem difícil a gente conseguir o engajamento do cliente, tá? Então, para a gente ter segurança, para falar daquilo que a gente está ofertando, né, eu preciso saber o que aquele produto, aquele serviço oferece para o cliente. E como que a gente desenvolve isso, gente? Conversando internamente com o consultor, junto com o técnico, junto com o supervisor, junto com os engenheiros, junto com a equipe que vocês têm. A gente precisa se apaixonar pela empresa em que a gente trabalha para a gente poder ser bom em argumentação, né? E se apaixonar é saber também dos problemas que a gente tem, tá? Não é só saber do que é bom, a gente precisa saber também daquilo que a gente hoje está meio patinando, um produto que não está bem legal, um serviço que a gente patinou, um técnico que está com certo problema em alguma tecnologia. O vendedor ele tem que entender esse funcionamento da empresa para poder ter um bom argumento com seus clientes, tá? Concorrência, né? Como que eu faço para poder argumentar bem com o meu cliente quando ele está fazendo um comparativo entre a minha empresa e o mercado? É uma ferramenta de marketing das mais antigas que a gente tem. Isso é do século passado, gente, de 1960, e ainda é muito útil para o dia a dia. É fácil fazer, não precisa de alta tecnologia, né? É a gente poder olhar os nossos principais concorrentes, e aí quando a gente está falando em concorrente, a gente não está falando só dos grandes fabricantes, a gente está falando de quem a gente está concorrendo ali, né? E a gente tem que levantar quais são as minhas forças em relação a essa empresa, né? Eu tenho melhor preço, eu tenho melhor produto, eu tenho melhor técnico, eu tenho melhor equipe de apoio, e quais são as minhas fraquezas em relação a essa empresa, né? Porque é com isso que a gente vai conseguir criar um bom argumento para o nosso vendedor. O representante, ele precisa ter confiança naquilo que ele está ofertando. Isso eu sou uma apaixonada por psicologia e por psicanálise aí, né? E a gente sabe que tudo aquilo que a gente quer esconder, que a gente não quer ver, dá lapso de memória, né? Daqueles brancos, daquele, né, que a gente fala uma coisa e queria falar outra. Para o vendedor ter menos lapsos de memória, para ele lembrar bem o que ele precisa falar, ele precisa conhecer e exercitar quais são as suas forças e fraquezas. Quando está claro, quando isso está na mesa, fica muito mais fácil para a gente argumentar. E para isso é preciso ter inteligência emocional. O Alex da InfoLeve está até cansado de tanto que ele ouve falar de inteligência emocional, de soft skills aí, gente, mas é fundamental. Vendedor, representante comercial, consultor técnico comercial, ele trabalha o tempo todo com a inteligência emocional dele e do cliente, tá? Então, ele não pode só ter técnica comercial, né? Só ter aquela pegada de vendedor. Ele precisa entender o momento do cliente, ele precisa reconhecer quais são os gatilhos que o cliente tem, qual que é o perfil que o cliente tem, para ele poder usar o melhor argumento na hora certa. Tá bom? Tudo bem até aqui? Todos
Tranquilos, todo mundo entendendo? Dê uma paradinha aqui só para ver os rostos de vocês aí, para ver se está todo mundo muito cansado, se eu continuo no mesmo ritmo. Ó, o pessoal que está Kátia, falando. Oi? só atualizando ainda, nós estamos com 167, e isso porque tem pessoas assistindo em mais de uma, tá? Mais de uma junto, né? Então a gente já passou de 170, hein? Parabéns. Perfeito, legal. Estou bem feliz mesmo, gente. Depois vocês me falam se valeu a pena estar aqui, tá? Depois vocês me contam se fez sentido tudo isso. Bom, dê uma olhadinha aqui no chat. Kátia, depois você pode colocar o primeiro argumento, por favor? Sim, eu vou disponibilizar o material. Na verdade, eu até passei já em PDF para o Alex, tá? Depois, Alex, se você quiser compartilhar com o pessoal, e também está gravado, gente. Depois é só ir printando as telas na hora que a Infolev disponibilizar e a gente está com o material aí totalmente disponível. E outra coisa, gente, eu estou trabalhando em vários canais aí, YouTube, podcast, para que vocês tenham acesso a todas essas informações. Gente, eu voltei aqui para o meu compartilhamento, eu só queria ver com vocês se vocês estão vendo uma tela que se chama argumentação. Um belo de um indiano aqui, porque a gente pega essas fotos de site, né? E aí, beleza, gente, obrigada. Então, bora lá, porque às vezes o meu Zoom dá umas pausas aqui, eu fico falando e os slides não vão rodando, tá? Bom, vamos lá. Agora eu vou começar nas argumentações. Eu imagino que a grande maioria dessas argumentações vocês já conhecem, tá? Porque faz parte do nosso segmento, né? Não deveria ser grandes novidades para todo mundo. Mas se tiver alguma que vocês falem assim, não, essa aqui eu queria saber um pouquinho mais, vai colocando no chat e a gente volta, tá? Então, a primeira de todas que a gente ouve muito, né, é sobre a questão de ser fabricante, né? O que é importante a gente entender, né? O que é ser fabricante para vocês como empresa, né? Mas principalmente para o cliente. Quando ele pergunta para vocês, você é fabricante? O que ele está querendo saber por trás dessa pergunta, tá? Porque, gente, faz décadas, tá? Na verdade, quando eu entrei no segmento em 98, né, que a fábrica da Villares, que era aqui em São Paulo, foi para Londrina, já não se era fabricante, tá? Já se era, na verdade, empresas montadoras, né? Em que se adquire esses componentes, provavelmente dos mesmos fornecedores. Muitos chineses, indianos, indonésios, quer dizer, o mundo está muito globalizado, né? Então, quando o cliente fala, mas você é fabricante, é importante perguntar para você, cliente, o que é ser fabricante? Porque muitos dos independentes hoje são fabricantes, se você comparar essa referência com os grandes, tá? Por quê? Hoje, né, quando a gente fala em fabricante, o consumidor está pensando, né, na verdade, nisso daqui, ó, que é você ter um projeto de fabricação, né? É você saber como que você vai montar aquele produto para entregar para o teu cliente. Isso é ser um fabricante hoje na cabeça da maioria dos nossos clientes, tá? E se você faz isso, você também é fabricante, né? Não é porque você não é um dos 3, 4 aí de mercado que são multinacionais que você não é fabricante. Agora, uma outra posição importante. O que o seu cliente entende como diferencial de um fabricante? Tá? Isso, na verdade, é a pergunta mais importante, tá? Porque, dependendo do que ele te falar, dos diferenciais que ele acha que um fabricante tem, você tem as suas fortalezas e você vai poder comparar tranquilamente com aquele que ele está dando como referência, tá? Então, é fundamental que você tenha clareza no seu posicionamento para o seu vendedor. O seu representante ele tem que ter clareza no seu posicionamento, tá? Eu estou em qual ranking de mercado?
O que eu monto, né? Quais são os meus fornecedores de peças e componentes? Eu tenho parceiros aí, por exemplo, a Infolev, que me dão essa força, né? Que eu posso colocar no meu SWOT como uma fortaleza minha. Isso tudo vai te dar mais argumento na hora de falar com o cliente, tá bom? Um outro que está muito ligado a isso, né? E aí, como o Fábio falou, eu me posiciono aí como ter trabalhado na líder de mercado, né? O que é líder de mercado? Tá? Por que é tão importante, né, usar esse termo de líder de mercado? Tá? Bom, para você ser líder de mercado, você vai ter que fazer uma comparação com os players, né, que a gente chama lá nas multinacionais. Quais são os outros jogadores? Né? Eu posso me comparar ao outro considerando a quantidade de equipamentos que eu fabriquei, tá? E aí no Brasil, sim, a Schindler acaba sendo líder de mercado, porque ela não tem outra que tenha fabricado mais equipamentos do que ela, lembrando que ela pegou a época da Villares, em que era a única de mercado, tinha OTS com pouca participação, mas você pode ser líder de mercado também em quantidade de equipamentos que você dá manutenção, você pode ser líder de mercado se você considerar teu faturamento, você pode ser líder de mercado se você considerar a quantidade de clientes que você tem na tua carteira. Então, liderança de mercado vai depender da sua referência. Hoje existem 3 multinacionais no mercado, né? A Schindler que eu trabalhei, a Otis e a Thyssen, mas dependendo da localização, essas empresas já não são mais líderes de mercado, tá? As independentes, unidas, juntas, já lideram o mercado. Por isso que é importante a gente entender o conceito de líder de mercado. Tem um outro conceito também que é interessante, que é o top of mind, que a gente chama. Quais são aquelas marcas que estão na cabeça do cliente quando você fala em elevador? Isso também é importante. E eu vou dizer que muitas marcas que eu vi entrando aqui no chat já são top of mind nas regiões em que vocês trabalham. Acho que eu vi a Vilarta, por exemplo, em Campinas, né? Eu vi na hora que a gente entrou, gente, eu não vou lembrar o nome de todas que foi passando no chat, tá? Mas aparecia nas pesquisas de top of mind muitas das empresas de vocês, tá? Então, isso é importante. Mais do que liderança de quantidade, muitas vezes você ser lembrado pelo cliente é mais importante. Por quê? Por conta da prova social, que a gente fala bastante também no funil de vendas, tá? Claro que ser líder de mercado, você ter quantidade de equipamentos na carteira, vai te ajudar nas questões administrativas e operacionais, redução de custo, né, estoque que entra e sai, tem uma série de questões que são importantes você ter quantidade de clientes na tua carteira, mas eu não vou entrar nisso, né? Eu quero falar mais de argumentação, tá? Então, se a tua marca é forte na tua região, esse é um argumento muito legal que o teu vendedor pode usar. Aqui está a definição de Caatinga. Ai, gente. Caatinga. Eu falo que área formação Tecoma Caatinga. Eu falo que o Google fica me ouvindo aqui. Ele ligou o Google Assistente sem eu pedir. Desculpem. Por que isso é importante a gente entender, tá? Empresas independentes precisariam estar bem ligadas nessa questão de prova social, tá? Porque quanto mais a marca de vocês é falada pelo público de forma positiva, mais esse argumento pode ser utilizado pelo teu cliente, tá? Isso é muito importante pelo teu representante, tá? E esse posicionamento, quem cria são vocês. Vocês é que tem que determinar o que vocês querem do posicionamento de vocês no mercado, tá bom? Mais um, tá? Questão de multimarcas. Eu entrei em vários sites de clientes aí da Infolev e tudo mais, e vi que, assim, quase 90% usa esse termo multimarca como um diferencial, né? E aí, para ser diferencial, né, a gente tem que transformar multimarca em algum benefício para o cliente, tá? E isso eu não encontrei na maioria dos sites que eu entrei, tá? O que o cliente leva vantagem quando ele escolhe uma empresa multimarca, tá? A gente sabe que para vocês serem multimarca, vocês têm que ter mão de obra bem treinada,
porque o técnico vai precisar lidar com tecnologias que não são nativas, né, daquele técnico, ele não nasceu ali naquela empresa, tá? Então, isso é o diferencial. Meu técnico consegue tirar defeito, meu técnico consegue ser mais rápido nas soluções, tá? E vocês normalmente contam com fornecedores o tempo todo em negociação. Tá? Então, isso permite vocês terem mais benefícios para o cliente. Mas isso pode ser traduzido em preço, isso pode ser traduzido em velocidade de solução, isso pode ser traduzido em conhecimento técnico, né? Isso é transformar uma característica da empresa de vocês em benefício, tá? Em argumento, né? Por isso que a coisa mais legal que a gente tem para fazer é pegar os nossos vendedores, colocar numa sala e falar, bom, hoje a gente vai fazer aí um toró de ideias. Vamos falar aqui de multimarca, né? Vamos falar de multimarca. O que vocês acham que traz de benefício ser uma empresa multimarca? Deixa o vendedor falar. E aí vocês vão escolher quais são aqueles argumentos que todo mundo pode usar a partir de então. Tá? Porque cada empresa de vocês vai ter um argumento mais específico aí nessas características, tá? Ah, essa aqui é ótima, gente, tá? Vocês têm histórias incríveis da construção da empresa de vocês, tá? E um dos problemas da empresa em que eu vim, tá? Era isso aqui, ó. Uma empresa nacional, né, que não conhecia seus clientes regionalmente, tá? É uma empresa que precisa seguir processos e procedimentos que são desenhados e que precisam valer para todo mundo. Então, se você está em Juazeiro do Norte, se você está em Natal, se você está em Campinas, se você está numa cidade como Ribeirão Preto, Jaú, da onde é a minha família, que é aqui no interior de São Paulo, né? Você sabe como funciona aquela comunidade. E isso é argumento. O que adianta eu ter uma empresa gigante, né, com custos gigantes, se o cliente só vai usar o benefício daquela empresa, daquela filial, daquele posto de atendimento daquela cidade, né? É bem provável que vocês estão oferecendo para o cliente muito mais benefícios do que uma empresa com uma estrutura gigante, tá? Mas eu também entrei em empresas que têm filiais em algumas localidades, né? Que têm estruturas mais parrudas. E a gente precisa transformar essa estrutura mais parruda em benefício para o cliente, né? Eu lembro de um caso que ficou bastante característico lá, né? Característico, que os vendedores, quando falavam, mas a gente tem 2.500 técnicos lá na Schindler, e o cliente falava assim, mas eu não preciso de 2.500, eu preciso de um para fazer preventiva e o outro que me atenda na emergencial, né? E a gente ouve isso, por quê? Porque o nosso representante não usou o argumento certo no momento certo. Vocês precisam entender o que o cliente quer de vocês, né? Tem cliente como o cliente que precisa ali, que gosta de comprar marca, tá? Ele precisa se sentir seguro estando numa empresa que tem marca. E aí vai ser fundamental para ele uma empresa que seja conhecida, né? E aí ele vai precisar, talvez, de uma estrutura mais parruda. Mas tem cliente que não se importa com isso. O cliente de relacionamento, por exemplo, é o cliente que precisa estar mais próximo e menos estrutura. Tá bom? Então, usem a história da empresa de vocês como argumento, como fortaleza, porque isso conecta, tá? Principalmente quando está numa cidade menor, né? Uma cidade de São Paulo, por exemplo, vai ser um pouco mais difícil usar um argumento assim, né? Mas para cidades menores isso funciona muito. Acabei de falar, né, dos 2.500 técnicos, né, que tem a ver aí com estrutura operacional, né? É claro, gente, que tem que ter uma empresa bem montada, com estruturas bonitas, limpas, bem apresentável, traz um impacto muito forte para o cliente. Se coloque no lugar do cliente, tá? Você vai numa empresa que faz a manutenção do teu elevador, né, para fazer uma reunião, para buscar um boleto, alguma coisa, e quando você olha, você já percebe que não tem uma estrutura tão legal,
que as coisas estão meio sujas, meio quebradas, né? Que a frota tem um pneu muito ali careca, né? Claro que a gente, como consumidor, faz um comparativo. Se essa empresa cuida desse jeito da sua matriz ou da sua filial, como que será que está o meu elevador? Então, esses detalhes, eles são importantes na parte visual, sim, tá? Mas eu vou falar para vocês. Isso, muitas vezes, empresas menores têm muito mais a oferecer do que uma empresa de grande porte, tá? Tinha alguns postos de atendimento que eu visitava e que eu ficava bastante envergonhada da empresa em que eu trabalhava, tá? Isso era motivo de muita briga quando eu voltava das filiais com as fotos do que eu via. Banheiro entupido, né? Aquele banheiro que o cliente vai usar quando ele vai na nossa estrutura, né? Um almoxarifado desorganizado, né? Uma frota parada na frente da filial com pneu quebrado, farol queimado, batido, né? Então, isso é o que o cliente faz uma fotografia da gente, tá? Agora, o que a gente pode traduzir de quando a gente tem uma estrutura legal em benefício para o cliente, né? O que adianta eu ter uma frota completa, moto, carro, bicicleta, patinete, tudo que eu tenho direito, né? Se o meu tempo de atendimento não é o que o cliente quer, né? Eu preciso traduzir isso em benefício para o cliente, né? Eu posso usar a frota com outro argumento, mas não de velocidade de atendimento, tá? O que adianta eu ter um técnico todo arrumadinho, com uniforme bonitinho, bem limpo, se ele não sabe conversar com o cliente, ou que ele conversa com um colega no boteco do lado quando ele está almoçando e fala mal da empresa. Fala que o salário está atrasado, fala que está ganhando pouco, né? E isso eram coisas que a gente treinava, né, os técnicos a não falar sobre essas questões íntimas da empresa em lugares públicos, porque isso queima muito. Usar uniforme no happy hour, por exemplo, né? Eu recebi reclamação no saque de um técnico que estava fora do horário de atendimento, já tinha acabado, ele estava no boteco tomando cerveja com os amigos, mas estava uniformizado. Tá? E o cliente abriu uma reclamação. Então, essas coisas são argumentos. A gente acha que não, mas imagina um consultor visitando um cliente e ele falando isso para vocês. Ah, mas eu vejo seu técnico sempre aí reclamando da estrutura da empresa, né? Ele já falou com o meu zelador aqui que o negócio não está bom, né? Como que seu vendedor vai reagir? Entendeu? Como que ele vai responder a isso? Né? Eu falo, vendedor é quase que advogado. Ele precisa entender tudo que está se passando, tá? Almoxarifado, né? Muito legal ter um almoxarifado bem organizado, bem arrumadinho, para a gente poder levar o cliente a fazer uma visita na nossa empresa, para ele ver que tem ali peças, que atende o equipamento dele, né? Às vezes convidar um cliente que seja muito importante, que a gente quer que ele fale da gente por um fornecedor, né? Visitar esse fornecedor, ir lá junto, para ele perceber que a gente tem uma estrutura legal, tá? Seguindo, gente, tem coisa, hein? Eu vou terminar no tempo, mas tem mais coisas. Se vocês quiserem mais, a gente traz mais. O que é peça original para vocês? Esse era o argumento de ponta de língua na empresa que eu trabalhei, tá? Não, mas aqui é peça original. Ninguém mais trabalha com peça original, só a gente, tá? O que é? Ih, tá o utilizer aqui, ele jogou para o inglês. Perdão aí, gente. Né? No fundo, peças originais são sempre aquelas que são adquiridas pelos mesmos fornecedores que vão abastecer o fabricante do elevador, gente. Não tem mistério, entendeu? E é isso que a gente precisa quebrar essa crença. Não pode fugir desse contra-argumento, porque as multinacionais usam isso como ponta da língua, tá? Mas se vocês forem pedir a lista de fornecedores deles, eu tenho certeza que vocês também devem adquirir uma boa parte, porque o mundo está globalizado, tá? Apresenta a lista de fornecedor, né? Mostra para o teu cliente quem são os fornecedores de vocês. Isso traz conexão, tá? E uma coisa que eu queria fazer um alerta para vocês, tá? Quando vocês falarem que realmente compram do fabricante lá da multinacional, apresenta a prova.
tá? Porque a minha área também era responsável pela venda de peças para empresas independentes, tá? E quando um cliente dizia que a empresa tal comprou do fabricante, comprou da multinacional, a gente tirava a lista das últimas vendas, né, nos últimos 2 anos e contra-argumentava pesado com esse cliente, tá? E isso é um alerta para vocês. Argumento que a gente usa, argumento que a gente prova. Se a gente não tem como provar, não use. Fala, não, eu compro do mesmo fornecedor que a multinacional. Tá? Até porque eu cuidava também das tabelas de preço. E para vender para empresas independentes, só se for um item que vocês sejam obrigados a comprar deles mesmos, porque sai muito mais caro do que vocês comprarem direto da fonte. E o cliente tem que saber disso. Né? Para eu comprar da multinacional, que está vendendo um componente que ela já comprou de um fabricante originalmente, vai custar X mais caro. Né? Você quer pagar por isso? Porque é inaceitável ter que pagar mais caro. Porque, no fundo, a multinacional virou um intermediário entre vocês, né, o cliente de vocês, e aquele fornecedor. Tudo bem? Faz sentido até aqui, gente? Eu vou só abrir o chat aqui um pouquinho para ver se tem alguém aqui comentando alguma coisa. Ah, excelente apresentação, obrigada, adoro elogios, gente, adoro. Até porque dá vontade de fazer mais apresentações. Sobre a questão do fabricante, qual argumento usar para o cliente, considerando que, no nosso caso, a maioria dos componentes que fornecemos para os clientes são apenas revendidos. São revendidos de quem? O fornecedor é o mesmo fornecedor que vende para a Atlas Schindler, para a Otis ou para a Thyssen? Ele vende também para esse fabricante? Tá? Se não, qual que é a origem do teu equipamento que você está dando manutenção? Porque hoje a gente sabe, por exemplo, que um elevador que foi modernizado com os produtos da Infolab já não precisam de muita coisa do fabricante original, né? Vocês já tiraram esse cliente de ser refém daquela multinacional que originalmente fabricou. Isso é um argumento muito legal, que no vídeo da Infolab a gente viu. Né? A Infolab tem essa história muito legal de democratizar mesmo o mercado. Tá? Então, isso é importante a gente saber usar. O que dizer quando falam que compramos peças no mercado negro? Exemplo, placas do próprio fabricante. Nossa, essa é excelente, gente. Essa é muito boa. Prova que não. Vocês têm como dizer que vocês compram, você não precisa mostrar a nota fiscal daquela peça com o custo que vocês pagaram, tá? Mas pede para o fornecedor uma relação das últimas compras, uma nota fiscal sem o valor de custo, isso é comprovante. Agora, que é verdade que tem muita peça sendo vendida em grupos de Facebook, tem, e tem algumas que são do mercado negro, a gente sabe que sim, né? E aí a gente tem que jogar limpo com o cliente. Olha, a gente sabe disso, realmente é verdade, mas a minha empresa, não. Minha empresa não está comprando. Agora, se for do mercado negro, gente, aí a gente vai ter que lidar com essa verdade dentro da nossa empresa. Né? A gente vai ter que criar alguma narrativa em cima disso. Né? Mas, se vocês não usam dessa artimanha, é falar a verdade, a gente aqui não compra do mercado negro. Tá? E o que é mercado negro, né, gente? Mercado negro, para as fabricantes, tudo que não é comprado no balcão da fabricante, eles vão chamar de mercado negro. E o que é mercado negro? Mercado negro é peça roubada, né? É peça desviada dos almoxarifados de outras empresas. Isso é mercado negro. Então, a gente tem que esclarecer isso para o cliente. Ó, a multinacional está dizendo que isso é mercado negro. Não é. É comprado com nota fiscal, é comprado direto do fabricante original lá que faz o componente. Tá? Ah, esse papo de peça original, Fábio, a gente precisa fazer um treinamento só disso, viu? Até porque eu queria ouvir mais argumentos deles para a gente poder fazer contra-argumento. Mas já tem uns bons aí. Tem, né? Nossa, é que se eu ficar nesse daí, a gente não vai conseguir terminar os próximos. Eu queria dar uma passada, até para vocês depois poderem contribuir mais aí quais são os próximos assuntos, tá? Peças recondicionadas, gente, esse é um tema também super legal da gente tratar, tá? Se a sua empresa usa componente recondicionado, gente, e
a maioria usa, né? A gente recondiciona sim, tá? A gente precisa cuidar desse argumento. Não é que a gente não deve usar, a gente deve cuidar de como a gente fala sobre ele, tá? Para alguns clientes, o recondicionamento é muito legal. Eles enxergam isso como benefício. Primeiro, por conta do valor, né? Normalmente o recondicionamento, ele sai mais em conta do que você adquirir um componente novo. Vamos falar aí de motor, por exemplo, né? Então, você trocar uma máquina, né, por uma nova, o valor é muito mais alto, tá? E tem outros, isso é mais recente, né, que sabem que quando a gente recondiciona, vai menos resíduo para o meio ambiente. Esses são aqueles, né, clientes mais antenados aí com o meio ambiente, tá? Mas a maioria que vai realmente para os valores mais acessíveis, tá? Mas por que a gente fala que tem que cuidar, tá? Brasileiro foi cuidado pela indústria automobilística de se tornar mais resistente. Kátia, acho que deu uma travadinha. É um momento aí, por favor. Acho. Ela já deve estar se reconectando, gente. Só um minutinho, por favor. Ela deve ter ocorrido alguma coisa. Ela saiu, possivelmente, ela deve estar reconectando. Só mais uns instantes, por gentileza. Ela até mandou uma mensagem aqui, o pico de energia, né? Ela já tá entrando aqui novamente. Pessoal, só mais um instante. Deixa eu só colocar aqui. Kátia, só um minuto, Kátia. Eu já vou colocar você aqui como anfitriã novamente, só um instante. Pronto, Kátia, agora é só ligar seu som, por gentileza. Oi, pessoal, estou aqui no celular. Deu um pico de energia e caiu a internet total aqui. Deixa eu só voltar pelo computador para a gente continuar com a apresentação. Mas aí eu entrei aqui só para avisar para vocês. Desligou tudo, que fez puf, mas voltou. Era um segundinho só. Ocorre, pessoal, aqui em São Paulo está chovendo, né? Estamos nas águas de março, né? Muito, muito. Bom, enquanto ele está criando aqui, ele está entrando, peraí, deixa eu pegar o... Se você quiser, você está com a minha apresentação aí... Ah, já sei, pera um pouquinho só, já sei o que aconteceu, peraí. Gente, perdão, viu? Mas... Às vezes esse tipo de coisa acontece, a gente tem que dar... Pronto, eu vou entrar. Assim que eu entrar no meu Zoom aqui, eu saio daqui do celular, senão vai dar microfonia, tá? Como diz o pessoal da TV, quem sabe faz ao vivo, Ah, com não certeza. E é? se precisar, eu toco aqui sem apresentação, mas... Espera aí que eu vou colocar aqui a Kátia novamente.
Nós estamos te vendo pelo celular, cara. É que eu tô colocar ela aqui como anfitriã, né? Pelo computador. Isso, libera para mim o som. Só um minuto, Kátia. Você já está como anfitriã. Ah, mas eu preciso que você libere o computador. Eu vou sair, inclusive, dessa conexão. Espera um pouquinho. Ah, tá. Agora vamos lá, gente. Oi, Agora sim. voltei! Desculpa, milhões de desculpas, mas a gente não controla tudo nessa vida, né? Deixa eu voltar lá para o slide que nós estávamos, para a gente correr agora aqui um pouquinho mais. A gente já falou de história que conecta, estrutura, peças originais, a gente estava em peças recondicionadas. Eu vou agora compartilhar aqui de novo com vocês. Pronto. Poxa, no melhor da festa, né? Por isso que eu estava assistindo como fazer TEDx, né? Que é aquelas palestras rapidinhas. E aí a dica é fala logo nos 5 primeiros minutos o recado. A gente deixa para o final e aí acontece esse tipo de coisa, tá vendo? A gente precisa fazer o webinar de 18 minutos para a coisa ficar mais rápida. Bom, então é isso, gente. Eu estava comentando com vocês, né, da resistência de nós brasileiros aí em relação ao recondicionado. A gente muitas vezes acredita que o tempo, né, da vida útil do recondicionado é ruim, eu vou ter que pagar 2 vezes. Então, isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro para o cliente qual é a qualidade do recondicionamento. Voltando de novo para o meu histórico, de vida aí, né, numa das empresas, tá? Existiam 5 componentes que são extremamente confiáveis com o recondicionamento, tá? Mas existem componentes que a gente começa a ter problema. Recondicionou 1, 2, 3 vezes o mesmo item, aquela principalmente placa, né, vai dar problema. Isso precisa ser muito claro com o cliente, né? E também em relação ao processo de recondicionamento, né? Lá, por exemplo, o processo de recondicionamento é assim, eu tiro a sua placa, né, e coloco uma outra que foi recondicionada. E o cliente não tem a garantia de qual é a vida dessa placa, se ela já foi recondicionada 1, 2 ou 3 vezes, tá? Isso quando eu saí em 2019, estava sendo estudado o rastreamento dessas placas para controlar a quantidade de vezes de recondicionamento, tá? Então, vida útil de peça recondicionada é sempre média, lá na empresa em que eu trabalhei, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam determinar, como que vocês querem trabalhar, né? Isso precisa ter clareza para o cliente, mas principalmente para o vendedor, tá? Porque se for algo que vocês não têm controle sobre isso, o vendedor tem que saber para ele não usar isso como um argumento, ou saber usar o momento certo de usar e para quê, tá? Bom, outro ponto muito importante, qualidade na manutenção, né? Todos vocês usam a qualidade da manutenção como argumento no site de vocês, todos vocês, que eu não entendo todo mundo, né? Mas boa parte dos sites que eu entrei aí usa esse argumento, tá? E é isso mesmo, né? A qualidade da manutenção é fundamental, né? Até eu escrevi alguns artigos lá no LinkedIn sobre o que faz o cliente sair da carteira, e o relacionamento é uma das coisas que o cliente reclama muito, né, quando sai da nossa carteira, e algumas pessoas me escreveram, mas você está esquecendo da qualidade da manutenção, isso é fundamental. Não estou esquecendo, qualidade de manutenção é o core da nossa empresa. A gente tem que estar muito atento na qualidade da manutenção que a gente faz na casa do cliente, né? Agora, como que eu traduzo essa qualidade de manutenção das minhas características, né? Muitos de vocês falam que o seu técnico nasceu na tecnologia do cliente. Não, meu técnico veio, né, da Schindler, da Otis, da Thyssen e tudo mais, né? Mas isso é pouco, gente.
esse técnico, ele está sendo reciclado? Ele faz os treinamentos que a Infolev propõe? Ele tem sido frequentemente colocado em sala de aula para atualizar tecnologicamente o conhecimento dele? Ele sabe fazer raciocínio lógico de problema, raiz de problema? Não adianta ele conhecer aquele produto lá na fabricante em 2010, se faz, né, 12 anos aí que ele está fora de uma sala de aula para desenvolver raciocínio lógico. Tá? Então, a gente precisa traduzir isso para o cliente. E se vocês investem nisso, precisa falar, precisa comentar. Eu investi tantas horas de treinamento no meu técnico. Isso se traduz nesse tipo de informação, nesse tipo de qualidade para vocês. Opa, mexi aqui. Tá? Bora lá para mais um. Equipes de apoio, né? O cliente sabe que ele não está contratando um técnico e sua maleta, né? Ele está contratando uma empresa de manutenção. E para isso, ele sabe que ele está pagando por uma equipe técnica. Ou será que ele não sabe? Ou será que ele só valoriza aquele técnico que faz a manutenção e a sua maleta, né? Se ele só está focado no técnico que vai lá, a gente precisa mostrar para ele o que está por trás daquele técnico. Sabe por quê? Porque muitas vezes o técnico sai da nossa empresa, vai para um outro concorrente e com ele saem 2, 3, 4 clientes. Porque a gente não trabalhou a importância da nossa equipe que está apoiando esse técnico, né? Então, se você tem área de engenharia, se você tem área de treinamento, se você tem uma área de suporte, de apoio, isso tem que estar na ponta da língua do seu vendedor, né? E não deixar só o técnico ser a sua referência de empresa, né? Porque isso é muito pouco, né, para o cliente, tá? E aí a gente vai chegar aqui no último e mais importante, né, que é preço, né? Gente, é assim, incrível. Eu achava que isso era só problema de multinacional, que realmente tenta manter uma tabela superior ao mercado, né? Mas não é, falando com vocês, assim, o preço é sempre o foco, né, de qualquer negociação, né? E aí, o que a gente percebe, né? Que preço é sempre relativo a alguma referência, né? A gente não fala de que preço tá caro ou tá barato se eu não faço uma referência a alguma coisa, né? O preço como objeção de cliente é porque ele está desejando alguma coisa a mais, tá? Então, quando o cliente usa que ele está cancelando com você por conta de preço, é porque ele recebeu uma proposta que no equilíbrio entre custo e benefício a outra está valendo mais a pena. E para isso ele vai levar em consideração o histórico de relacionamento que ele teve com você, tá? E o mesmo acontece quando ele está optando pela sua empresa em relação a outra, tá? Se você oferece mais benefícios e para isso tem um custo maior e você conseguir passar isso para o teu cliente, e ele tiver de saco cheio da empresa que está fazendo manutenção lá, ele vai considerar esse valor a mais para ter mais algum benefício. Ou agora, se ele estiver achando que está trocando 6 por meia dúzia e ele quer reduzir custo a qualquer jeito, ele vai te esfolar, ele vai negociar preço por preço mesmo. E se seu vendedor não tem argumentos, né, ele vai entrar no preço pelo preço. Olha, eu saí com muitos vendedores, tá? Em que antes do cliente falar de preço, ele punha o preço na mesa, tá? E a partir do momento que a gente joga a âncora, que é o preço que a gente vai ancorar, aquela negociação é dali para baixo. O cliente, quando ancora, pode ser um pouquinho dali para cima, se você valorizar o teu serviço. Mas se você colocou, é dali para baixo. O cliente não espera que você fale, ah, não, ó, eu faria 100 para você, mas agora eu vou fazer 150, porque eu tenho diferencial. Nunca, isso não acontece. E normalmente é o vendedor que ancora, tá, gente? Eu fui em muitas visitas, muitas. E é incrível como até vendedor experiente faz ancoragem, tá? Uma coisa que é muito importante, a gente sempre ter isso na cabeça,
E todo mundo sabe disso. Não existe almoço grátis. Se a média de mercado, eu estou chutando, tá, gente? Para ter um valor redondo, tá? Mas se a média de mercado é R$100 por elevador, tá? E eu estou fazendo por 50, o cliente tem que saber que não existe almoço grátis. A média de mercado é 100 e alguém está fazendo por 50, alguma redução de custo ali tem. É impossível, né? Você pode até fazer, a média é 100, você vai fazer por 90, 80, tudo bem. Pode ser que realmente você tenha ali, né, uma boa negociação dos custos das suas peças, você tem uma equipe mais enxuta, bem racionalizada, legal. Mas se a média é 100, tem gente fazendo por 150 e veio um concorrente a fazer por 50, por 30, quem sabe que não tem almoço grátis? E por que ele está aceitando pagar 50? Né? O que será que esse cliente tem na cabeça? Vocês percebem que mais do que a gente ter argumentação, a gente precisa entender qual é o objetivo do cliente, né? E aí, quando a gente começa numa guerra de preço, de menor preço, né, na nossa região, todo mundo sai perdendo, né? Eu não sou a favor da gente ficar mantendo preços super altos no mercado. Eu acho que tem que ter concorrência livre, sim. A gente tem que mostrar que é possível fazer melhor por um custo menor. É possível, se a gente racionalizar bem. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente entra nessa guerra de preço. É preço, é preço, é preço, é preço. Porque uma hora fica insustentável, tá? E é isso, o mercado brasileiro ainda não está numa guerra de preço por preço tão terrível como outros países já passaram, tá? Mas a gente tende a ir para esse caminho se a gente não tiver estratégia de negócio, saber o que eu preciso para manter a minha empresa viável, né? Isso tudo é preciso a gente conversar, e isso é democratizar a informação. A gente precisa profissionalizar o nosso negócio, para que as nossas empresas fiquem vivas aí, sendo rentáveis, né? E se mantendo aí por mais tempo no mercado, tá? Último ponto, é bem rapidinho mesmo, que a gente deu uma passada aqui do horário, né? Não dá para pensar em argumentação sem pensar em objeção, né? O cérebro humano sempre trabalha em comparação, tá? O cliente está sempre comparando aqui a laranja com a maçã, tá? Se eu não tiver isso clareza, eu não consigo fazer contra-argumento em objeção. Com quem que o senhor está me comparando, né? Pode me dar o nome da empresa, não precisa dar valor, mas qual que é a empresa que o senhor está me comparando? Por quê? A partir do momento que eu não tenho medo de perguntar para o cliente com o que ele está me comparando, eu vou ter mais informações para criar contra-argumentos, né? Eu saí já com alguns vendedores que eles vão fazer uma pergunta bem básica, tá? Que é, com quais empresas de manutenção o senhor já teve experiência? Principalmente quando é síndico profissional, né? E aí ele vai falar algumas de blefe e ele vai falar algumas que é de verdade. E aí a gente vai para uma outra pergunta, mas como que foi a sua experiência? Né? Já teve alguma experiência meio traumática em algum momento, né? E aí se o cliente for aquele que gosta de falar, ele vai dizer, olha, tive uma vez um passageiro ficou preso e gerou isso, ou não, aquela empresa sempre tive muita facilidade de negociação. Ele vai dar fita. É numa conversa só? Não, é relacionamento, né? A gente está ali presente com o cliente. O técnico tem muito dessas informações, gente. O técnico tem a radiografia capivara do nosso cliente. É que a gente não tem essa coisa de trazer o técnico e falar, me dá a capivara do cliente aqui, deixa eu montar aqui num Excelzinho. Eu falo, papel de pão. Pode ser, caderninho, anota ali, né? Esse cliente é assim, funciona daquele jeito, para que a gente possa fazer contra-argumento com esses clientes, tá? E é isso, a gente não pode esquecer. Kátia, o seu som. Desmutou? Voltou, ok. Então, tá. A gente não pode esquecer de criar um banco de dados dentro da empresa, tá? Uma empresa multinacional em que tem muitos clientes, né? Ela precisa até de inteligência artificial para dar conta da quantidade de informação. Mas uma empresa que tenha menos clientes, ela consegue ter um banco de dados no Excel, num Word, num caderno, tá?
com essas informações. E assim, hoje eu não posso dar certeza absoluta, mas quando eu saí da Schindler, não tinha um banco de dados com inteligência artificial bom, tá, gente? Não tinha CRM que se fala e tudo mais. O que se tinha? Supervisores de operação, que é quase que uma empresa menor, né, que tinham cadernos anotados das características dos clientes. Os melhores supervisores de operação, aqueles que fidelizavam o cliente, eram os supervisores que tinham caderno ou Excel. A gente fala caderno, né, mas pode ser um Excel no computador. Classificado por ordem alfabética, por cliente muito importante, importante normal, X. Mas é importante a gente anotar. Por quê? Né? É bem provável que um cliente muito importante seu, né, que você quer carregar no colo e vai ter o seu melhor serviço, é um cliente normalzinho para um fabricante grandão desses, né? E o que é melhor? É você ser um cliente muito importante numa empresa menor e que te atenda com todo carinho, ou você ser mais um Zé Ninguém numa grande multinacional? Entendeu? Eu prefiro ser um cliente que tenha mais atendimento, mais foco daquela empresa que me atende, né? Porque aí eu sou muito relacional, então eu preciso muito de relacionamento, né? Eu não preciso ser VIP, tá, gente? Não preciso ficar recebendo coisa VIP, mas eu preciso me sentir importante para aquela empresa, né? E isso é um argumento muito legal, mas que você só vai conseguir dar para o teu vendedor se ele tiver esse engajamento com aquele cliente, né? Se ele enxergar cliente como mais um cliente, isso vai ser problemático, tá bom? Cada cliente um argumento, e aí a gente só vai conseguir saber disso se a gente conhece o cliente na palma da mão, tá? Bom, deixar com vocês aí telefone, contato, se vocês precisarem falar comigo. Mas está excelente, parabéns. Fábio? Não, só estou lembrando aqui com muitos elogios aí para a Kátia, né? Realmente, eu achei bem, eu sou suspeito para falar, mas eu achei muito interessante e acho que é isso que que os vendedores precisam, né? A gente focou bastante na formação de técnico, mas a gente, para fazer um bom trabalho, também precisa de bons vendedores, né? O trabalho completo. Então, a Infolev é interessada, número um, que as empresas aí de manutenção cresçam, então, acho que esse apoio da Kátia veio muito a somar para todos nós. Obrigado, Kátia, obrigado a todos que participaram. Isso é só o começo, né? Tem mais coisas novas vindo por aí. Fiquem atentos ao e-mail, ao telefone, né, que vocês têm cadastrado com a Infolev, para quando receberem o convite, né, o link para participar, tá? Para não cair em caixa de spam, né? Então, deixem lá para que tem mais vindo por aí, né, Kátia? Já pode falar o próximo aí, daqui a 15 dias aí que vai ser, Alex. Deixa eu pegar aqui o convite. Pega um pouquinho. Bom, então pode passar com calma aí para o pessoal, não tem problema. A gente passa com calma. Mas daqui a 2 semanas vai ter outra palestra. Tá? Vai ter outra Isso. palestra exclusiva. E a Kátia também vai fazer uma muito interessante também, um outro tema sobre que vai ser também foi contratada pelo sindicato, pelo CCESP, né, para fazer uma palestra sobre prevenção na hora, como é que você chamou, de situações... O gerenciamento de riscos, né? De crises. Então, quando a gente tem ou um incidente, um acidente, ou então quando a gente tem um assunto que a gente precisa tratar, por exemplo, um técnico que foi acusado de um assédio sexual na rua por um cliente, né? Isso é um gerenciamento de crise, né? Não só acidente propriamente dito ou incidente. Então, a gente vai focar um pouco proteger a nossa marca, na verdade é isso daí. Esse com a CCESP. O treinamento do funil de vendas é no dia 27 e 28, né, que a gente ficou para o mês que vem, e tem palestras aí que o Alex vai divulgar já nas próximas semanas, né? Eu estou aqui... é que não está na minha frente também, Alex, mas semana que vem já tem mais uma, e aí tem essa da CCS. Então, na sequência, várias, eu posto tudo no meu Instagram, o Alex divulga pelos e-mails, então, formação é o que não vai faltar. Eu queria agradecer todos vocês pela paciência, pela disposição de ficar com a gente aí o tempo todo, pedir desculpas se eu usei algum termo que vocês acham que não é legal, lembrando a minha origem.
Então, eu pedi até ajuda para o Fábio aí, para cada vez ter mais contato com vocês, para melhorar ainda mais a minha forma de argumentar, de falar, os termos que eu uso, e conto com a ajuda de vocês para isso também. Então, quer falar comigo? Manda mensagem, aí a gente conversa um pouco para vocês me ajudarem também, tá bom? Muito obrigada, só tenho que agradecer, muita gratidão mesmo. Tá ótimo, muito obrigado a todos. Obrigado a todos, então, e até a próxima. E damos por encerrado, então, a nossa transmissão de hoje. Muito obrigado, até a próxima.